Sejam muito bem-vindos, Thaís e Leonardo. Vocês são cofundadores da Cube, uma startup que tem atuado ali muito forte no mercado imobiliário, um mercado que é sempre muito relevante, né, na história recente, tem passado por algumas oscilações, mas continua sendo um mercado forte e, obviamente, sempre traz muita oportunidade de negócio, inovação, propostas de soluções digital. E eu acho que essa conversa vai nos ajudar muito a entender um pouco mais, não só o que é a Cube, mas um pouco mais do mercado em si. Então, primeiro, obrigado por vocês terem aceito separar desse tempo aqui para conversar comigo, bater esse papo, contar um pouco da história. E eu quero passar a palavra para vocês exatamente perguntando como é que vocês chegam até aqui. Quem é Thaís, quem é Leonardo, como é que vocês se juntam para fundar a Cube, mas o que é que vocês fizeram antes disso? Então, conta um pouco para mim e para quem está assistindo a gente, quem são vocês? Vamos lá, Luiz, primeiro obrigado aí pelo tempo aí, pela oportunidade. Tô aqui com a Thaís, minha sócia já há muitos anos. Então vamos lá. Primeiro, até pelo sotaque, né, a primeira pergunta que eu sempre ouço aqui em São Paulo, de onde você vem, né. Então eu sou nascido no interior do Tocantins, morei lá, né, toda a minha infância, e depois passei rapidamente por Goiânia para fazer o ensino médio e, vim fazer faculdade em São Paulo e cá estou há 23, 24 anos, tá. Então naturalmente, né, fui forjado com diferentes experiências aí do interior do Brasil, que né, depois de muitos anos você vai ver que tem uma conexão com a própria tese da CUB, né, a vida realmente é uma soma ali de várias conexões e pontinhos. E por outro lado, né, uma coisa que foi sempre muito bacana, né, de ter vivido e morado em diferentes lugares, é o tamanho ainda de oportunidades que a gente vê, né, por ter nascido Norte e Nordeste especialmente, então eu sou um mega defensor aí das 2 regiões, e que não necessariamente está tão claro aqui pro eixo Rio-São Paulo, então isso é muito bacana. Vim, fiz faculdade, foi ótimo, sou formado em administração, pela GV, e tive a Cube é minha quarta jornada como empreendedor. Então eu tive experiência, trabalhando no mercado financeiro, que foi rápida, e depois quase 20 anos aí empreendendo com tecnologia aplicada à economia real, né. A primeira delas, rapidamente, foi uma experiência muito rica, como cofundador da parte de e-commerce do Ponto Frio, que acabou juntando rapidamente com Extra e Casas Bahia, então, pra mim foi uma experiência, assim, riquíssima, né, a Nova.com foi, né, talvez o principal case de geração de valor do Brasil com tecnologia antes das fintechs, então isso foi muito bacana, mais de 4, 5 bilhões de faturamento, eu peguei lá do zero, zero, zero. E aí depois disso, ali no comecinho de 13, eu começo minha vida de empreendedor mais solo, sempre com sócios, né, complementares e brilhantes, mas a vida solo. Então, eu gosto de brincar que eu tô sem salário no final do mês garantido já há 12 anos, né, pra desespero da mãe, óbvio. Mas e aí, Luiz, até um viés aí super bacana, que fala um pouco de mim, essa primeira startup que eu fui, sócio cofundador, depois dessa jornada do e-commerce, foi com uma turma de Manaus, tá. Então, né, uma coisa que eu sempre gosto de falar em relação a ter a referência, né, primeiro que eu vim para São Paulo fazer faculdade por ter referências muito bacanas em Goiânia, quando eu estudei lá, então não era comum, né, bons alunos de Goiânia virem fazer faculdade em São Paulo, nas principais faculdades. E quando a gente começou essa jornada lá empreendendo com sócios de Manaus, essa startup que chamava Nemu, talvez tenha sido a primeira startup daquele ecossistema, tá. Então volta e meia quando eu encontro algum empreendedor que está plugado no ecossistema de Manaus, é muito legal ouvir: "Ó, a Nemu foi o que desbravou e mostrou que era possível empreender com tecnologia de ponta, em Manaus em 2013", tá. E eu brinco que não era qualquer tecnologia, tá, era machine learning e cloud, em 2013 quando era mato, né. E aí depois disso eu tive outras experiências aí interessantes, e uma breve passagem pelo mercado imobiliário, e aí sim, também linkado com a minha infância, então, por ser tocantinense, eu vi, né, expansão urbana acontecendo de maneira muito acelerada, tanto no Tocantins quanto em Goiás, e calhou de vários amigos meus de infância terem virado desenvolvedores imobiliários,
como atividade profissional, e aquilo chamou muito minha atenção, e eu tive ali uns bons 5, 6 anos tendo uma atividade, paralela ali como loteador, tá. Então, só dei essa volta aí para você entender que tudo que a Cube hoje está explorando, de certa forma, conecta com algum das minhas experiências prévias ou de alguns dos sócios que a gente vai falar um pouco mais aqui. Muito bom, É isso. muito bom. Vai, Thaís. O Léo só esqueceu de falar em que momento que a gente se encontra, mas eu Não, ponho esse esse eu deixei ponto. para você, esse eu Não, deixei para não, eu vou você. pôr, eu vou pôr. Eu sou de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, então quando eu entrei na faculdade as pessoas achavam muito estranho uma pessoa de Ubatuba ter ido fazer faculdade, porque é isso, né, as pessoas quase não iam fazer faculdade. Eu fiz faculdade no interior de São Paulo e depois eu vim para São Paulo trabalhar no mercado financeiro, igual o Léo, foi breve também. Depois fui para uma outra grande empresa brasileira, eu falava que eu queria ver a economia real. Quando você está no mercado financeiro, muita planilha, pouco realmente parece assim, né, que você vê o mundo acontecendo, então eu queria ir para a economia real mesmo. Eu fui trabalhar no Grupo Ultra e foi bem real, vim de botijão de gás, tipo uma coisa bem real, bem Brasil. E aí no final dessa jornada corporativa eu estava um pouco cansada, assim, meus pais estavam tipo assim: "Ai, você vai realmente ficar trabalhando para uma empresa? Vamos fazer alguma coisa diferente?". E aí eu comentei isso com uma amiga e ela falou: "Ó, tem um pessoal muito legal saindo aqui, de um earn-out da Nemu, da venda da Nemu, e eles estão montando uma startup de mercado imobiliário. Você não quer ir falar com eles?". E aí eu falei: "Uai, por que não, né, eu não tô querendo sair desse mundo corporativo". E aí encontrei o Léo, sei lá, 7 horas da manhã na Bela Paulista, ali na Haddock Lobo, muito cedo, porque eu era CLT, então eu tinha que trabalhar 8 horas, né. E aí ele me convenceu que era uma ótima ideia a gente ter essa startup de vender terrenos no Tocantins. Quando eu cheguei para os meus pais, tipo assim: "Então eu vou para uma startup, eu vou vender terreno no Tocantins". Meus pais não entenderam nada dessa história, mas tipo assim: "Tá bom, vai lá, vai vender terreno no Tocantins". E a gente se conheceu, isso era final de 2018, o Léo estava com essa nova empreitada que chamava um M2 na época, que era uma startup, e foi o primeiro momento que a gente empreendeu juntos e eu fui como analista de FP&A. Tipo, já no financeiro, com o background que eu tinha de mercado financeiro, né, e acho que deu super certo. A gente conectou, a nossa vida desde então tá junta e não mais separada. A gente vendeu essa startup para o Carlyle, para o Private Equity, né, o fundo. A gente ficou num earn-out dentro de uma das investidas deles por quase 4 eu fiquei 3 anos e meio, o Léo ficou um pouco antes. E aí no começo de 2022 o Léo sai: "O "Que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Vamos retomar a tese de mercado imobiliário? Vamos retomar a tese de mercado imobiliário". A gente não olhou exatamente para o mesmo lado que a gente estava olhando na M2. O Léo me ligou e falou: "E aí, você tá comigo quando você sair dessa história?". Eu falei: "Eu tô com você quando eu sair dessa história". A gente juntou mais uns outros founders que já estavam com a gente na M2, que estavam com a gente naquele earn-out. A gente falou: "Então tá bom, então a gente vai fundar a Cube, CNPJ aberto em fevereiro de 22, primeira captação em setembro de 22, e ela realmente nasce em fevereiro de 2023 com o primeiro cliente teste, o irmão do Léo, que trabalha no mercado imobiliário, então a gente falou: "Por favor, ajude-nos", e desde então, só sucesso. Muito bom, assim, eu gosto de conhecer histórias como essas, e aí eu preciso fazer um parêntese aqui, Thaís, me permita esse pequeno espaço para dizer, cara, eu conheci a Nemu, eu acho que em 2014, a primeira vez que eu fui em Manaus a convite do Daniel Gotenauer. E, cara, eu fico muito feliz em saber, Léo, que você está aqui hoje conversando comigo e que você passou por essa história. Assim, e aí eu vou, esse parênteses é exatamente para dizer isso, tá, Thaís? Essa visão de Norte e Nordeste como potencial empreendedor é um negócio que fala diretamente comigo. Pô, eu sou de Recife, hoje eu moro em João Pessoa, por mais que eu trabalhe em São Paulo, né? Então, eu passo uma semana por mês em São Paulo. Então, assim, eu tenho essa conexão natural com a importância de enaltecer um pouco mais esse movimento empreendedor Norte-Nordeste, não para São Paulo, para mostrar São Paulo, eu acho que ter, para a gente ter Exato. melhores negócios, para a gente ter mais pessoas empreendendo, inspiradas por ex-fundadores da Nemu. É isso aí, eu quero que o Manauara hoje olhe para o Léo e diga assim: cara, esse cara saiu do Tocantins, fundou um negócio aqui em Manaus, então eu posso fazer isso também.
Ano passado eu fui conhecer Rio Branco, um movimento empreendedor que o Sebrae está puxando no Acre, com 180 startups do Acre. Cara, isso é para É mim a isso. coisa mais legal que a gente É pode ter nesse riquíssimo, esse meio. movimento é É muito riquíssimo, é bom, velho. riquíssimo. Então, Não, que assim, eu legal, Luiz, que legal, que legal. pois é, velho. Então, desculpa o parênteses aí, não tem nada a ver com a nossa Não, conversa, mas eu quantos precisava trazer. tocantinenses eu não cruzei já e chamam o Léo do menino da tecnologia do Tocantins. Já vivi, Ô Luiz, já isso que eu não vivi. sei Ele é programar uma famoso linha. lá, famoso, É, famoso. é. Mas é isso, pô, é isso. Essa galera fica famosa mesmo, e com todo o direito de se tornar famosos localmente. É isso aí, pô, é isso aí, tem que ter. Mas enfim, bom saber que vocês encontraram, bom saber que aquela conversa às 7 da manhã ali na Radoc Lobo Rendeu. deu É. no que vocês estão fazendo hoje, né? Então, tendo já uma primeira trajetória bem-sucedida, estando agora numa segunda empreitada, isso também é muito bom, porque isso fala de uma outra camada empreendedora que a gente pode explorar um pouco mais agora, que é a camada de fundadores e pessoas que trabalham junto, que mesmo tendo saídas, se reencontram para novas jornadas, novos negócios, e eu acho que isso tem muito a ver hoje também com o que vocês estão fazendo na Cube. Então, conta um pouco mais para quem está assistindo a gente conhecer um pouco o que é a Cube, tá? Eu já dei uma olhada aqui, mas eu não quero dar nenhum spoiler, então, o que vocês estão fazendo hoje? Como é que vocês se posicionam? Então conta um pouco mais aí do que é o negócio. Não, vamos lá, Luiz. Primeiro, só pegando um carona rápida nesse ponto que você comentou, aqui na Cube, né, hoje a gente temos 50 pessoas no time, e até ali o 25º sócio, aqui basicamente todo mundo é sócio ou está, né, elegível a virar sócio na partnership, a gente já tinha trabalhado junto em diferentes momentos. Esse é um ponto muito bacana. Como, né, a Cubelê é minha quarta empreitada, montar time talvez seja o desafio mais subestimado, né, de quem começa a empreender. Porque às vezes você começa ali com 4, 5 pessoas, sócios, amigos, da época de faculdade, alguma coisa do tipo, né, então já tem uma afinidade natural, mas escalar time na minha visão aqui, depois de quase 20 anos, é talvez aí o desafio mais subestimado, né. Então a Cube, como eu comentei, é uma soma da experiência desses diferentes sócios que novamente estão juntos, né, com um propósito muito bacana. E quando a Thaís comentou ali de 22, Luiz, o que que a gente queria a validar de tese, tá. O que mais chamava atenção naquele momento era a defasagem do mercado imobiliário brasileiro perante qualquer outra indústria relevante do PIB, do ponto de vista de penetração de tecnologia, tá. Então a gente falou: "Bom, isso, né, esse gap tem que fechar em algum momento". O agro era nosso primo ali no de atraso de tecnologia com o mercado imobiliário e despontou muito forte, né, alguns anos atrás, no uso de tech, e o mercado imobiliário ainda patinando, fortemente. Mas o que a gente mais queria não era tech por tech, era entender o que que a tecnologia pode destravar, né, ou poderia destravar ali em 22, ah, de potencial né, e democratização do mercado imobiliário. E para a gente ficou claro o desafio do crédito imobiliário no Brasil, tá. E a gente falou: "Opa, talvez a tecnologia possa contribuir para, né, acelerar essa curva de crédito imobiliário no Brasil, dado que o Brasil tem, né, uma das taxas mais baixas de crédito imobiliário comparado com qualquer outra economia de porte equivalente ou de maturidade equivalente". E aí a gente fizemos mais de 300 reuniões ali em 2022, então esse é um ponto que nos deu muita clareza do que fazer, que era basicamente a falta de governança, de compliance, muito processo manual, né, então muito erro, diferentes sistemas, com baixíssima integração entre eles. E aí uma das coisas mais interessantes que a gente achou foi, quase 80 sistemas de gestão focados só no mercado imobiliário. E aí conversando com alguns investidores, né, um deles até comentou, ele falou: "Imagina eu tô aqui, eu posso estar aqui em São Paulo, Rio ou fora do Brasil, e aí tem lá um incorporador muito bacana no interior do Brasil, igual você gosta de falar, tá, pode estar no interior do Pará, no interior da Bahia, não importa, né. Dificilmente eu vou conhecer o sistema que ele utiliza, tá, vou ter uma série de dúvidas e preocupações, dado que o Brasil é o Brasil, então aquele empreendimento foi aprovado como deveria, né, a gestão do recebível acontece como deveria. Ele falou: "Então isso pra gente é muito difícil, né, olhar coisas que são muito distantes do escritório, tá. Por quê? Que se quando tá perto do escritório eu pego o carro e vou lá ver o que tá acontecendo. Mas eu não consigo fazer isso com facilidade se eu tiver aí que ir pra Macapá.
tá, por exemplo. Falo Macapá porque eu fiz muita coisa lá, tá, Luiz. E sei o quão longe é, né. Então, dado isso, a gente falou: "Opa, espera aí, será que, né, dadas as nossas experiências prévias e o que a tecnologia permite, lembrando que, né, a gente começou ali, né, o nosso primeiro cliente já existia ChatGPT, então, como é que a gente, sob um novo olhar do que está acontecendo, podemos construir isso de solução onde, ah, tire toda a fricção que existe de tecnologia, especialmente entre sistemas diferentes, tá, que não necessariamente nasceram com API aberta e dentre outras coisas, sem causar também fricção no time operacional que toca ali o back-office de uma incorporadora, de uma loteadora e tudo mais. E a gente falou: "Ó, se a gente conseguir uma solução, então, muito simples, que se conecte com os sistemas de gestão e apoie, né, numa esteira, numa infra, todo esse processo de gestão de recebíveis onde o dinheiro circula, né, o dinheiro de uma venda de um imóvel parcelado a prazo, que é a esmagadora maioria no Brasil, acho que a gente temos um negócio". Porque, naturalmente, isso passa a ser muito mais transparente para os acionistas, né, para o conselho daquela empresa e, óbvio, para bancos e investidores. Então, talvez seja uma boa forma de destravar crédito imobiliário se essa informação passar a ser mais confiável e mais acessível para quem quer que seja. Então foi assim que nasceu a tese, é isso que a gente vem desenvolvendo desde então e, como o Thaís comentou, 23 passamos o ano todo desenvolvendo, né, ali o primeiro chassi da plataforma e 24 foi o ano todo validando para quem que poderia servir essa solução, tá. É para o incorporador pequeno, é para o médio, é para o grande, é para o loteador, funciona em qualquer lugar? Não. Eu lembro até que, né, nas nossas conversas lá em 2022 com alguns fundos, de VC, alguns deles falavam: "Não, o Brasil é muito diferente, eu não sei se o incorporador de São Paulo usa a mesma coisa que o incorporador, do Pará". A gente ficava falando: "Nossa, por que que ele não usaria, né?" Será que ele tá achando que lá no Pará é outro idioma, e sei lá. Então então sim, a gente validou em 2024, então fechamos o ano com clientes muito grandes, então algumas das principais marcas do mercado imobiliário brasileiro, outros muito pequenos. Então a gente tinha clientes com um empreendimento e 30 clientes, tá, e cliente com 150 empreendimentos e 30.000 clientes, tá, empresas auditadas Big Four, usando a Cube e com NPS, sabe, super bacana, super alto, a gente falou: "Opa, achamos aqui de fato né, um produto, agora vamos ver como é que a gente escala", que é justamente 2025 onde estamos, tá. E aí, enfim, Thaís, me ajuda aqui até complementar um pouquinho, né, do que a gente faz talvez ali mais na prática. O que eu ia levantar, Thaís, para te passar, que eu acho que Manda. pode ser um complemento legal, eu imagino que a Cube nesse mercado, de oportunidades imobiliárias enfim, é um mercado que é muito pulverizado de fato, mas isso também deve exigir uma carga de operação muito grande para vocês, né. Então tem processos ali que o back-office precisa ser muito bem executado, os processos internos têm que estar muito bem montados e aí, por consequência, a estrutura e o controle financeiro também se tornam ali um elemento chave para a sustentabilidade e o equilíbrio de crescimento de vocês. Então, dá essa visão que o Léo pediu para você complementar, mas eu acho que você pode trazer um pouco mais dessa tua visão operacional, do dia a dia, da estrutura do negócio para dar conta de atender um mercado como esse. É, eu acho que você pegou num bom ponto, Luiz, porque a gente não podia entrar como um SaaS puro e simples. Se você chegasse para o incorporador e falasse assim: "Ah, aqui ó, você contrata aqui minha ferramenta e te vira". Essa é a maior dor, tanto nossa quanto deles, porque teve muito SaaS que tentou entrar no mercado, e aí o negócio não era integrável, não funcionava direito, não tinha um suporte bom, ferrou. O cara não consegue usar, e aí ele não quer testar a Cube, porque ele olha e fala: "Ah, não, mais um daqueles maluco lá da Faria Lima, eu não vou fazer nada com vocês não". Então, na verdade, a gente foi para o passo exatamente o contrário. Quando a gente nasceu, em janeiro de 2023, não tinha interface nenhuma para o incorporador. A gente fazia tudo por trás, num software que a gente usava e geria, mas eu me vendia 100% como serviço. Então, daqui eu vou plugar no seu ERP, eu vou ler o seu contas a receber, eu vou mandar o boleto para o seu cliente, eu vou fazer régua de cobrança, ele vai pagar, eu vou fazer baixa e conciliação financeira para você, e ele não enxergava nada. Então, os nossos primeiros clientes, eles até achavam que era uma coisa meio etérea, assim, era, sabe, assim, eles não entendiam direito o que estava acontecendo, porque a gente entrou 100%
para começar como serviço. Claro, depois a gente lançou uma plataforma, ele consegue enxergar isso acontecendo, até porque a gente precisou materializar um pouco mais a história, mas a gente começa muito como serviço. Então a área de operações, o Du, que é o nosso gerente de operações, assim, ele chegou antes de mim na Cube. E eu lembro muito bem quando o Léo contratou, foi no final de 2022, e ele olhava para mim e falava assim: "Eu não sei nem o que eu tô fazendo lá, mas eu acho que eu vou ser importante em algum momento". Eu falei: "Não, vai, porque a alma da empresa vai estar em você". Então, todo esse onboarding para diminuir a fricção, a gente tem um suporte muito bom, a gente tem um NPS mais do que 8 para esse onboarding, esse atendimento para o parceiro mesmo. Porque no final das contas, a gente mexe tanto na cozinha ali do incorporador, que é muito importante que a gente seja, além de um sistema de tecnologia, uma prestadora de serviço mesmo. Então a área de operações para a gente é realmente muito importante. Eles carregam a Cube e o faturamento da Cube literalmente nas costas, em cima de tudo que tecnologia já produziu. Então você estava bem correto em puxar esse link. Isso é muito legal, porque eu tenho visto cada vez mais modelos parecidos operacionalmente com o de vocês. Eu costumo dizer que são modelos que têm, modelo de receita em 2 dimensões. Tem a dimensão de conversão de novos clientes, então eu não sei se é o caso, você disse que não é só size, então provavelmente deve ter ali alguma assinatura, alguma relação de recorrência, então essa se torna uma dimensão de receita, então, entrou uma imobiliária, entrou uma incorporadora, então tem ali uma receita recorrente, mas tem a segunda dimensão de receita, que é de performance, ou a de execução de oportunidades, né? Quando você ganha ali o, entre aspas, variável, mas é o que de fato se torna a sustentação financeira do negócio, que é a capacidade de geração de oportunidades no mercado imobiliário como um todo, né? Então, eu acho que isso cria uma complexidade operacional. Eu tenho falado muito sobre esse papel de operação, tá? E é por isso que eu gostei tanto de ter Uhum. esses dois perfis aqui conversando, só para vocês entenderem por quê. Para mim, e aí não desmerecendo o papel de CEO, Léo, mas o papel de COO se tornou, se o CEO é o coração, vamos dizer assim, da estratégia, o COO é o pulmão. Então, assim, são coisas que precisam coexistir de forma saudável para poder a máquina funcionar do jeito que a gente espera. Então, acho que isso, essa É. junção aqui é muito importante e até para quem está assistindo, está atuando no B2B e entende que tem a possibilidade de você desprender seu modelo de apenas um SaaS, que isso tem apertado muita gente, pensa nesses modelos híbridos, pensa nesse modelo que você pode ter a recorrência, mas você pode ganhar por performance, você pode ganhar por originação de oportunidade. Isso faz com que o seu negócio tenha modelos sustentáveis. Mas, pô, Ô Luiz, pode não, dizer, Léo. não, assim, parece que você tá falando, né, conhecendo a Cube desde o primeiro dia. Pois é. Assim, tem algumas coisas, óbvio, que a gente vai descobrindo ao longo da jornada, você sabe disso. Então não é que final de 2022 a gente falou: "Não, agora temos aqui os próximos 5 anos da Cube prontos, é só executar". Óbvio que isso não existe em nenhum negócio. E uma coisa interessante, que também, né, nos força todo dia a procurar essas oportunidades que você comentou, é o tamanho do mercado, tá? Então, vamos lá, ali como, né, a gente nasceu, o Luiz, como a gente sabia que né, o tamanho da tecnologia a ser desenvolvida ia demandar investimentos, etc., então a gente já nasceu praticamente ali no PowerPoint com investidores de primeiríssima linha, tá? De VC e tudo mais. E aí, talvez o principal ponto que a gente tinha dificuldade de responder é: Léo, Thaís, mas assim, tem dinheiro de software nesse mercado imobiliário? Tá. E aí eu te respondo, não, não tem. Hoje, na nossa, né, nos nossos estudos aqui, modelagem, etcétera, a gente estima que de software mesmo, tá, tem entre 1,5 bi e 2 bi por ano de mercado endereçável para o mercado imobiliário no Brasil. É nada, olhando software. Ou seja, opa, espera aí, então se a Cube um dia tiver, 20% do mercado, que seria, né, um negócio assim nababesco, comparando com empresas bem-sucedidas que já tem aí, que são os próprios RP, Cienge, a própria Senior, etc. Vocês vão ter 400 milhões de faturamento de real, né? Aí o VC que você conhece bem, não, mas isso é nada em dólar, tá? Então sim, então a nossa cabeça sempre foi, eu sei que não é, a gente não vai ganhar dinheiro vendendo software para o setor imobiliário, né? Ou ficar muito grande só com software, mas o software vai ser o, né, o habilitador para uma série de outras receitas,
tá? Que naturalmente vão passar por serviços barra substituição de mão de obra, apesar de que isso ainda no Brasil não é simples, né? Vender software para substituir mão de obra é algo que, conversando Dói. com outras startups, essa conta ainda não fecha na cabeça ali do comprador, né? Mas ok. E aí, só para te dar um exemplo, o tamanho da receita de cobrança extrajudicial do mercado imobiliário, ou seja, uma linha de receita, é maior do que os 2 bi de software. Opa, então espera aí, mas se eu tenho aqui uma infra, onde eu automatizo um monte de coisa, dou visibilidade, melhor experiência do cliente final ou do devedor, etc, 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 será que a gente virar um belo de um escritório de cobrança extrajudicial com muita tech, pode fazer sentido? No pior cenário, eu já dobro o meu addressable market. Esse eu tô dando um exemplo. Tem 10, 20 que a gente mapeou ao longo desses 3 anos. Então, seu ponto é ótimo, acho que tem, né, vale desmistificar um pouco essa história, não, temos que ser tech, temos que ter algoritmo para tudo que é lado, o AI, então, né, ajuda a jogar fumaça num monte de coisa, mas assim, existe problema real, existe dinheiro muitas vezes, que não é o tech óbvio em cima da mesa, mas o tech que vai te dar, né, vantagem competitiva, margem para você poder atacar essas ineficiências existentes, de uma maneira muito mais bacana e construir um modelo de negócio, e sim, uma empresa gigantesca em cima, talvez sem tanto glamour, mas de novo, né, a gente está aqui numa indústria que só tem graxa, tijolo e cimento, que é mercado imobiliário. Então, esse é um ponto muito bacana, Luiz, que eu só quis dar essa reforçada aqui, que você acha que você foi bem sniper aí no ponto. Boa. E, cara, eu preciso trazer também um outro parênteses aqui para minha trajetória empreendedora, né? Eu brincava, a minha startup, ela era de logística, mas ela tinha esse viés também da ser a gestão do processo de transporte. Então, a gente atuava com importadores e exportadores, fazia com que o processo fosse otimizado, tanto para importação quanto exportação, e a gente vende essa startup para o Porto de Roterdã, né? Então, a gente vende É para o legal. terceiro maior porto do mundo. Então, assim, na época, e aí quando a gente vende, eu e meu sócio, um olhou para a cara do outro assim e fez assim: "Cara, isso não vai sair em lugar nenhum". Sabe por que isso não vai sair em lugar nenhum? Porque a gente não é startup de outdoor, pô. É exatamente isso. A gente era uma startup que a gente estava É. habilitado por trás de uma camada de operação tão grande que o nosso negócio não ia ser capa de nada. Isso não significa que a tecnologia colocada ali, e fazendo agora o paralelo com vocês, não fosse um habilitador para uma melhoria de processo. Trazendo um exemplo, a gente fechou com um exportador de melão em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esse cara exportava na época, hoje eu não sei, eu tô falando 2016, esse cara exportava na época 20 contêineres de melão para a Europa. E esse cara levava 2 semanas gerenciando esse transporte, só para fazer a carga sair. A tecnologia da gente caiu esse trabalho para 4 dias. Então É. imagina, esse cara, ele pôde trazer mais oportunidades de receita sem aumentar R$ 1 no custo. Porque a mesma equipe de operação dele conseguiu, habilitado a tecnologia e serviço, aumentar a performance sem ter que aumentar a estrutura, sem ter que investir R$ 1 para isso. Então, essa é a mágica da gente trabalhar nesse cenário de serviço habilitado por tecnologia. E eu acho que no caso de vocês, dando um passo a mais aqui para o mercado da Cube, a gente hoje tem soluções como a de vocês, onde a tecnologia, e reforçando o que vocês disseram, a tecnologia ela se torna o fator da otimização do serviço. A disputa agora não é quem tem o melhor SaaS. A disputa agora é quem usa melhor a tecnologia para melhorar a performance de serviço. Porque com certeza o time de Thaís fica aqui. Pô, Thaís, vê, a gente está levando tanto tempo para fazer um processo e esse processo está custando tanto. Como é que a nossa tecnologia diminui 30% disso? Então perceba, é aqui que a magia de negócio acontece, né? Então o mercado, o teu cliente, ele está falando com a hipertecnologia, um UX impecável, ou está falando no WhatsApp com alguém, para ele quer o problema resolvido. E volta para o conceito de startup que a gente fala há 20 anos. Exato. O foco é problema, pô. O problema não é resolver? Então a gente vai resolver. Se eu vou resolver conversando no WhatsApp, ou se eu vou criar um ambiente powered by Apple para poder o cara ter a melhor experiência possível, isso não faz a menor diferença no final do dia. Para alguns Exatamente. mercados. Para outros, sim. Você não quer ter um banco digital com uma experiência do DOS. Você não quer isso, mas tudo bem.
mas existem mercados e mercados. Eu acho que o de vocês permite isso. E aí, indo um passo além, vocês falaram ali no processo de validação de mercado em 24, que vocês testaram ali muitas abordagens, quem é o pequeno, é o médio, é o grande. E eu queria que vocês trouxessem um pouco, e aí eu vou fazer duas perguntas em uma, ainda sobre isso, que é, conta um pouco quem se tornou esse perfil hoje, entre aspas, ideal para vocês, ou seja, a figura do ICP, e dentro desse contexto, quais são as oportunidades e desafios de crescimento que vocês enxergam aí, já contando para 26, 25 está no fim, então já contando para 26 aí, o que é que vocês estão vendo de mercado? Bom, vamos lá. A gente acabou pegando, como eu comentei, clientes pequenos, em volume e clientes muito grandes. E com diferentes maturidades, inclusive de gestão, tá, Luiz? Então, clientes que não tinham nenhuma solução de tech para essa gestão de recebíveis e outros clientes com, né, com diferentes soluções, etc, tá? Então, hoje na Cube, o cliente médio é o nosso ICP ideal. O que que é o cliente médio, Léo? É o cliente que, de novo, ele pode operar em corporação médio-alto, loteamento, no Minha Casa Minha Vida, e eventualmente até em multipropriedade. São esses 4 nichos imobiliários que a gente atende hoje, que é onde de fato tem algum tipo ali de imóvel vendido a prazo, né, ou financiado. E é um cliente que vai ter ali entre 1.000 e 3.000 clientes ativos, tá? Esse é um cliente talvez ideal, mas de novo, né, a gente tem o enterprise aqui dentro também, é um cliente que tem ali até 30.000, eh, inclusive estamos em negociações com mais de um cliente com mais de 50.000 contratos, então de novo, é um enterprise, óbvio, não tem muito o que olhar. Mas por outro lado, como a solução é muito, né, nasceu muito nova, né, muito nova do ponto de vista de arquitetura e tudo mais, o cliente, mesmo o cliente com menos de 1.000, ele é muito bem atendido, porque a solução é muito plug and play. Então, na prática, é até um dilema interno que é, para eu plugar um empreendimento que tem 15 clientes e para plugar um empreendimento que tem talvez 2.000 clientes, o esforço é basicamente o mesmo, né, vou ter que fazer, né, a integração com a van bancária daquela conta e assim por diante, e com o RP da mesma maneira, então, mas como a solução, né, é muito leve, né, e muito plugável, a gente consegue atender. E esse cliente ali, talvez desse tamanho, né, com de 1.000 a 3.000, ele é um cliente que, eh, já tem uma massa crítica super interessante, mas que não necessariamente ele consegue, né, demonstrar uma qualidade de gestão e de recebíveis suficiente para conseguir ter acesso ao crédito mais competitivo do Brasil, tá. Então acho que por isso que eu diria que, né, o ponto ótimo tá exatamente aí. E aí, Thaís, desafios para 2026, eu tenho tantos aqui que eu prefiro que você me ajude a ser mais precisa. Tá bom. Eh, eu acho que desafios para 2026 vai ter um monte de tecnicalidade aqui, mas a gente teve umas notícias muito boas agora no mês de novembro. A gente assim, o nosso sweet spot é exatamente o que o Léo falou, esse cara médio, assim, mas a gente fechou uns clientes imensos. Então a gente tem que fazer esses clientes imensos rodarem, e quando eu falo imensos, um cliente é 2 vezes a Cube inteira. E a gente fechou 2. Então, eu acho que a gente tem um desafio aí de escala muito, muito, muito forte pela frente para o próximo ano, que eu acho que é a hora mesmo, né. A gente teve um 23 pequenininho, 24 a gente aprendeu um monte de coisa, mexeu no produto, fez uma mudança específica em outubro de 2024 que destravou o nosso funil comercial de um jeito, assim, estrondoso. A gente plugou, se eu não me engano, acho que a gente fez vezes 5 o número de contratos que a gente tem na nossa plataforma em 2025, só que aí a gente já tem um tamanho razoável e a gente precisa fazer esse vezes 5 de novo. E isso eu acho que vai ser bem desafiador. Além disso, a gente tem várias coisas de produto mesmo. A gente tem um produto hoje, a gente é monoproduto, a gente pretende lançar 2 novos produtos linkados com esse produto principal, né, então andando um pouco na jornada do incorporador, então a gente chega mais perto agora do pré-venda, ainda é pós-venda, mas a gente vai chegar um pouco mais perto do pré-venda com uma solução de pagadoria, com split para imobiliária e etcétera. E a gente deve fazer um spin-off do nosso produto voltado para mercado financeiro, que é um mundo de monitoramento, espelhamento, que muitos CRIs na Faria Lima precisam, as securitizadoras, que a gente já atende, mas a gente deve fazer um produto voltado para esse cara.
E eu acho que um outro grande passo da Cube para 2026 é a gente fazer a Cube ser aberta para o mundo. Então hoje a Cube, ela integra e faz as coisas aqui dentro. A gente pretende abrir nossas APIs para o mundo conseguir integrar na gente. Então eu acho que isso é mais um passo para a gente se tornar a grande infraestrutura por trás do mercado imobiliário. Então a gente está muito animado, tem muita coisa gigantesca para acontecer na Cube em 2026. Cara, isso é muito legal. E um parêntese só sobre o final dessa sua fala, Thaís. Cada vez mais eu vejo governos nacionais em outros países usando o mercado imobiliário como atração de oportunidade de investimentos. Então, assim, essa ideia de abrir para atender demandas internacionais, isso é um golaço se vocês conseguirem, porque, sei lá, pegar um exemplo próximo a gente, vai Portugal. Portugal tem feito isso há anos. Você faz um investimento imobiliário em Portugal, você ganha o visto. Então, assim, veja a correlação de atração de recurso a partir do mercado imobiliário para você barganhar ali a imigração de pessoas ou o desenvolvimento do mercado local. Então, se você consegue abrir essa oportunidade internacional, você vai pegar aí não é um mercado fácil, obviamente, mas é uma baita de uma oportunidade de crescimento, é uma boa visão. Ainda nessa linha, e aí eu queria já dividir aqui a pergunta para vocês dois, porque eu acho que tem visões complementares, é que recentemente vocês anunciaram ali uma captação de investimento, né? Vocês deram esse passo, né, para o desenvolvimento do negócio. Eu falo muito aqui, só para quem está assistindo a gente, que existem modelos e modelos, formas e formas de você captar investimento. Eu acho que investimento é importante, mas eu sempre sou racional na relação de investimento, tá? Então, por mais que hoje trabalhe com investimento, mas eu sou muito pé no chão com relação a isso. E nessa linha de captação, eu queria, e aí dividindo as perguntas, eu queria que o Léo trouxesse um pouco mais da estratégia por trás dessa atração de recurso financeiro externo, e a Thaís trouxesse um pouco mais da projeção de crescimento financeira, operacional, uma vez captado. Que isso se torna também uma dificuldade comum entre fundadoras e fundadores, saber lidar com o D0 pós a transferência para conta da empresa, né? Então, assim, ok, eu tenho um BP, eu captei em cima de um BP, mas e aí? O dia seguinte, como é que fica, né? A gestão de tudo isso, o controle muitas vezes da animação de todo mundo. Não, vamos contratar 10, 15, 20, 30, 40 pessoas. Calma, vamos fazer isso, vamos fazer escalonado. Então, dá um pouco dessa visão agora na relação de vocês com captação de investimento. Não, acho que seu ponto é riquíssimo, essa pergunta é válida, não tem certo e errado, né, você sabe disso. E eu tive experiências no passado onde a gente praticamente não usou dinheiro externo. A própria Nemu, né, foi com pouco capital ali de alguns sócios, não teve nenhum venture capital na Nemu, até a venda lá em 2015. E depois eu tive uma experiência também muito legal, empreendendo com IA no comecinho de 2016, com professores da Federal de Minas, com uma startup chamada Kunumi, que foi adquirida pelo Bradesco no ano passado. A Kunumi rodou totalmente bootstrap até o seu terceiro ano, se eu não me engano. Eh, e na Cube, a gente nunca teve muita dúvida em relação a pegar dinheiro externo num primeiro e num segundo momento, tá, Luiz? Então, o que que eu queria te dizer, das experiências que a gente teve. Primeiro, cada caso é um caso, né, eu acho que depende muito de como, né, o time de fundadores enxerga um negócio, os desafios, mas na minha cabeça sempre foi muito mais em relação a entender o mundo externo. Como é que está a concorrente? Como é que está essa tecnologia que a gente está desenvolvendo dentro de casa? A barreira de entrada é muito alta ou ela é baixa? Se entrar alguém com muito dinheiro fazendo a mesma coisa, ele vai atrapalhar muito? Ele quebra a gente? Não. Então, assim, eu acho que para a gente essa sempre foi a pergunta central para responder. No caso da Cube, né, o que ficou claro não é não a gente estava fazendo algo, né, na nossa visão, inédito de tecnologia, não inédito de conceito. Muita gente já tinha tentado isso ao longo dos últimos 10 anos, fazer isso no mercado imobiliário brasileiro, tá, sem sucesso. Mas, na nossa cabeça, a oportunidade se mostrou tão grande, né, e a tecnologia dando saltos de novo, lembre que a gente começou pós ChatGPT,
dando saltos de evolução, modelos de negócio disruptivos, etcétera, que na nossa cabeça falou assim: "A gente vai precisar andar rápido, a gente vai precisar de dinheiro para ter um time minimamente parrudo, para desenvolver essa infra que a Thaís comentou". Então, de novo, não é um, 2 dev que colocaria isso de pé da forma que a gente está hoje. Então, a gente entendeu que sim, faz sentido, né, abrir mão de um pedaço do equity. A gente tem um cap table ainda muito saudável, tá? Então a esmagadora maioria tá com sócios, para não só acelerar e tentar ocupar esse espaço, bem como estar preparado para ir tomando risco, seja de tecnologia, de novos produtos, modelo de negócio, etcétera, com esse caixa externo. Então, conceitualmente, é isso. Entramos no mundo de VC, né, ou no VC track, para tentar ganhar velocidade e consolidar esse posicionamento, dado que a tese se mostrou muito grande, a oportunidade muito grande. Então a gente falou, a gente faz, ou alguém vai fazer com mais dinheiro. Né? Você sabe como funciona. Basta ter alguém fazendo algo legal que todos os VCs estão olhando e falam: peraí, se eu colocar 10 vezes o dinheiro no Luiz, que é um super founder, Luiz, vai lá e faz a mesma coisa. A gente viu acontecer isso, né, em quase todas as indústrias aqui no Brasil. Então a gente, né, vem tentando ser essa primeira opção para quem quiser surfar essa onda de tecnologia para infra no mercado imobiliário. Então essa foi a cabeça. É isso. E aí captamos mais de uma vez já, viu, Luiz? A gente fez agora em agosto nossa série A, então estamos aí vivendo o VC Track for real, eu acho. Dá um friozinho na barriga. Eh, a gente viveu então um boom depois da captação. Na verdade, como a gente já estava com a captação, né, assinada e tal, antes mesmo do dinheiro entrar, a gente foi contratando umas pessoas que a gente sabia que a gente ia precisar, que a gente já tinha desenhado, que a gente estava esperando entrar dinheiro para fazer, para a gente conseguir chegar do outro lado no final de 2026. Então, na verdade, quando o dinheiro entrou em agosto, a gente basicamente já tinha contratado ali as 20 pessoas a mais que a gente precisava. Então hoje a Cube está quase com 50 pessoas, a gente sai de 30 para quase 50, na verdade de 25 para quase 50 pessoas. E a gente precisa fazer a Cube do final de 2026 ser pelo menos 6 vezes a Cube de hoje. Então eu acho que esse é o grande desafio. A gente fez até um evento anual presencial da Cube 2 semanas atrás, está todo mundo com a meta na cabeça. Eh eu acho que é o que mais está dando friozinho na barriga da galera, mas a gente está bem armado. A gente foi a startup que contratou um pouquinho antes de capotar, sabe, então a gente consegue, é para aguentar o tranco mesmo. E aí, Luiz, se eu puder só complementar um ponto, os pontos da Thaís, né, como cabeça, primeiro que a gente sempre foi muito espartano, né, enfim, isso Uhum. ao longo das nossas vidas, né. E um ponto muito importante é, a gente vinha antes da rodada, né, perseguindo já o break-even, então a gente sempre gosta de estar olhando ali, onde é que está a margem do rio? A gente gosta de enxergar essa margem, a gente não fica confortável de estar nadando no rio sem saber cadê a margem, tá. Então para as startups aí, isso é um ponto muito importante. E mesmo agora, pós-rodada, a gente, lógico, né, aumentamos time, aumentamos um pouco o burn, mas a gente já colocou onde a margem do rio está para a Cube no final de 2026, né. Óbvio, defendendo o caixa, deixando uma bela de um colchão, né, além dessa margem do rio que a gente colocou, mas de novo, acho que o importante é nunca perder onde que está ali a margem do rio, que é o seu break-even, a sua autossustentação sem dinheiro novo. Então, por isso que, né, especialmente a Thaís, Eu fico em não temos muito espaço para oba-oba interno não. Então É. fala: "Galera, ó, esquece o dinheiro que tá lá no caixa, que bom, você deita 15, legal, mas assim, a nossa margem é aquela lá, tá? Dezembro de 2026 nós temos que chegar lá. O nosso burn vai ser esse, né, qualquer coisa diferente disso, as cordinhas vão ser puxadas, mas não tem essa: 'Ah, faz a conta aí como se não houvesse amanhã'", né, que a gente já ouviu muito essas falas recentemente, né, no período de euforia, né, tipo, gasta, gasta para você poder captar mais. Isso pra gente sempre foi uma insanidade, tá? É, Exato. É, é o a contrário, agora gente não podemos dormir em consegue paz, né? viver assim, Não, não. E que é até um contraponto para alguns VCs, tá?
Fala: "Não, não, o time da CUB lá, eles são muito pé no chão, eles não têm vice eles não são", como é que é? Uma palavra que eu ouvi que eu achei divertidíssima. "Você não tem cabeça de VC americano". Eu falei: "Nossa". Por que por que será, né? Talvez por isso que eu tô no Brasil, e aí o mercado aqui é outro, o processo aqui é outro, pô. Então Ô Luiz, e na hora, tipo, né, e a gente sempre na hora de contratar, isso é um ponto curioso, igual que você falou, cara, assim, ó, estamos aqui empreendendo, longe de estar com a vida resolvida, não tem glamour aqui, tá. Mas como já é a 4ª jornada, uma coisa que a gente sempre gosta de falar nas entrevistas, né, e é que dependendo de onde você tá, né, tirando os talentos, a pessoa fica preocupada, óbvio, mas e aí, como é que vocês estão de caixa, né. E aí a gente sempre brinca, fala: "Ó, felizmente, as últimas 3 a gente não quebrou". Né, a gente conseguiu construir algo muito bacana, tivemos uma saída legal. Ah, não foi o unicórnio que todo mundo talvez tenha sonhado, mas assim, sempre teve algo com muita substância. E a Cube, não tenho dúvida, vai ter muita substância. O tamanho que ela vai virar, né, vamos ver, vai depender muito da nossa competência, mas, estamos construindo algo com muita substância, né, de tecnologia, de profundidade, né, de know-how na indústria, e aí agora, né, e de novo, mas isso com muito pé no chão. A gente não vai tomar risco, desproporcional que coloque, né, a existência do negócio em risco, até porque, né, tem uma parte de responsabilidade importante que é, temos nada, nada 50 famílias aqui que estão junto com a gente, correndo esse risco, indireto. Então, exato, nesse exato. ponto aí, a gente talvez não seja os melhores exemplos de audácia perante o mundo de VC não. Cara, então, se você se vê desse jeito, você tá falando no lugar certo, porque aqui é papo de founder, mas a minha newsletter, que é onde as pessoas estão assistindo a gente, chama Camelo, Uhum, justamente eu por sei, ser uma eu sei. provocação aos unicórnios, assim. Eu tenho uma provocação pessoal a esse modelo VC tracking cabeça americano, que você tem que ser um Opala, que você se pisar no acelerador, você vê o ponteiro da gasolina baixando, de tanto dinheiro que se queima e de tanto dinheiro que se precisa atrair para manter o negócio em pé. O paralelo que eu faço simples é o seguinte, vamos lá. Pesquisas mostram que no Brasil, estamos no Brasil, 80% das startups que vão para uma linha de M&A são vendidas a até 180 milhões, onde dessas, quase metade são vendidas próximas a 100, quase metade desse valor. Se você vai para uma linha de vender o seu negócio, e essa conta eu faço com todo mundo, tá, Léo, tá, Thaís? Com todo mundo. Se você vende a sua startup hoje por 150 milhões, os fundadores tendo 70% do cap table, faz a conta quanto é que vai pro bolso de vocês. Aí você entra na cabeça do vice-tracking americano. Você vai fazer série A, B, C, D, E, vai virar igual tabela do Excel. Daqui a pouco é série A, B. Então, assim, cara, lá na frente você vai vender, você tava, tô valendo 1 bi. Tá valendo 1 bi, mas o fundador tem 1%. Vende, vê quanto é que vai pro teu bolso. Então, o que é mais interessante? Pensando na cabeça de quem está investindo aí, de quem está empreendendo. É o que você falou, Léo. Cara, eu estou na 4ª jornada. São 4 jornadas que eu não sei quanto é que vai ser meu salário no final do mês. Sacou? Então, assim, essa visão de racionalidade, velho, eu sei que muita gente tem outra cabeça, eu sei que muita gente vive outras realidades, tá tudo certo. Mas vamos lá, a gente tem 30 e tantas mil startups no Brasil. São 30 mil empresas que estão tentando existir amanhã. Não é Exato, nem, exato. tipo, virar unicórnio, é existir amanhã. Então, pô, a vida real não é o unicórnio, pô. Não é quem vai Não, não valer é, um não é. bi, Não é a entendeu? capa de revista, não é a capa de revista. Exatamente. E, de novo, eu não tenho nada contra. Porra, palmas pra quem chegou lá. Legal, legal. Mas, velho, você é a exceção da exceção. Então, cara, eu não posso Não, tomar eu isso como sempre regra. não, você tá perfeito. De novo, não é que a gente não pense grande, a gente sabe como é que, tipo, né, agora que a gente tá no VC-Track, tem lá as expectativas de retorno, porque, isso é uma modelagem que existe há 50 anos, né, então, ok, tá tudo bem. Mas né, a gente sabe que, os Nubanks da vida, os iFoods da vida, são meteoros que caíram na Terra, né, então, assim, não dá pra gente, Exato. tocar o nosso negócio todo dia acordando e querendo ser o próximo Nubank ou iFood, porque de novo, até porque tem o dia a dia pra tocar, né. É, Total, tem total. É cliente aquele pra negócio. atender, né, não É, tem então, isso é muito consequência na nossa visão e não causa. Não estamos aqui para exatamente. criar um unicórnio, estamos aqui para criar algo muito bacana, que tenha valor para o nosso cliente, né, que tenha uma vantagem competitiva clara na indústria que a gente está atacando, e que bom, né, o tamanho da oportunidade que a gente vai capturar, né, já estamos há 3 anos, extremamente dedicados aqui,
pretendemos ficar aqui mais uns bons anos. Inclusive, e aí só até como um ponto importante, Luiz, de novo, por ser a quarta jornada e estamos aqui falando, ninguém constrói um business muito bacana e saudável, em poucos anos. Isso não existe, né, de novo, com raríssimas exceções de que possam acontecer, mas, então a gente está no terceiro ano sabendo que a gente está no dia 1, né, e não é só um palavreado. Tanto é que, né, na rodada que a gente fez agora, Luiz, e aí os VCs perguntando, né: "Ah, mas e aí, como é que tá a cabeça de vocês? Vocês já fizeram outras coisas, nã-nã-nã, vocês querem ficar aí muito tempo, estão dispostos a construir algo grande?" Sabe o que que a gente propôs, tá? Zero nosso vesting, zero vesting dos 4 principais sócios. A gente começa a investir de novo agora, não tem nenhum problema. A gente não vai sair do negócio agora, nem no ano que vem. Pode zerar o veste, estamos em paz. 4 anos pela frente, começando hoje, tá. Então, por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa de no mínimo mais 4 anos para fazer algo bacana, dado o tamanho da oportunidade. Então, de novo, né, esse senso de realidade que eu acho que é sempre muito bacana, Luiz, eu, né, eh gosto aí da sua franqueza e sinceridade. E como você falou, não tem certo e errado, tá tudo bem, mas, eu acho que especialmente para quem está começando, às vezes tem muita coisa que mais atrapalha do que ajuda, tá. Então é bacana trazer esse mundo real que não é o mundo de quem tá na capa de revista lá sentado em cima de um pote de ouro. É isso aí, é isso aí. Eh E aí isso também é um reflexo muito grande de maturidade de vocês, né, de já terem empreendido, de já terem vivido outros, ambientes próprios empreendedores, ter criado casca, né. E eu acho que para fechar esse papo, depois de tudo isso que a gente conversou, eu queria que vocês trouxessem meio que uma autoanálise, o papel de vocês como CEO, como COO, como CFO, para um negócio como a Cube. Como é que vocês se enxergam nesse negócio? E aí, qual a importância de um papel como o de vocês, da experiência que vocês trazem para o negócio se desenvolver, para a Cube se tornar o que a Cube precisa ser nos próximos 4, nos próximos 6, nos próximos 8 anos. Então, conta um pouco mais como é que vocês se veem nisso, e a importância de cada uma dessas 2 grandes competências que a gente precisa aqui para o negócio. Essa pergunta é boa. Vamos lá, eu vou pensando aqui que aí tentar deixar mais fácil para a Thaís, para ela ganhar um tempinho para pensar. Eh, como autoanálise, assim, o eu tento, né, cultivar um lema interno, na minha cabeça que é: "Só vale erro novo", né. Parece fácil, né, mas no dia a dia nem sempre é que você tem vícios, você tem, né, modelos mentais que acabam às vezes te arrastando para aquele mesmo lugar. Mas nessa de só vale erro novo, talvez eu seja ou a pessoa mais velha da curva ou uma das 2 mais velhas, né, tô com 41 anos. Ah, eu tenho muito então primeiro, tentar evitar erros que já aconteceram e parecem óbvios. Então, né, de novo, na Nemu, na Kunumi, na própria M2, foram empresas legais, bem-sucedidas, mas que poderiam ter ido muito mais longe, tá, depois que a gente, saiu dos negócios. E saímos dos negócios, por razões diferentes. Cada jornada teve as suas razões, tá, Luiz? Então, uma era o cap table muito bagunçado, a outra era uma dependência muito grande de um cliente só, que simplesmente ficou inadimplente e parou de pagar, e a gente foi forçado a fazer algum movimento mais rápido, estratégico, né. Então, nessa de só vale erro novo, então eu tento trazer um pouco disso, né, e aí de novo, aí é um pouco mais de cabelo branco, é, e também focar nos pontos que eu sei que são imprescindíveis para chegar em algum lugar, tá? Que é ter um time absolutamente coeso, um alinhamento claro para onde a gente está indo, né? Uma cultura muito forte de meritocracia, ao mesmo tempo tentando ser muito informal e o mais horizontal possível, tá? Então, assim, lá na Cube, não existe o Léo CEO, isso é quase que uma piada interna. Tá? Quando chega alguém lá, você fala, cara, você, tipo, né, teve até um caso engraçado agora, essa semana, inclusive, de um cliente lá que estava. Não é nem cliente, era um prospect que estava com algumas demandas específicas, e aí o cara, uma hora lá, ele deu o bocão lá e falou: se vocês não flexibilizarem a proposta igual eu quero, eu vou ter que escalar pro CEO.
Virou piada interna, falou: "Nossa, você vai escalar pra quem não manda em nada". Falou: "Não". E aí Ai, adivinhe, foi isso mesmo, que dó. foi tipo, e aí adivinha quem que entrou no call pra resolver? A Thaís, tipo, eu não, tipo, de novo, não tenho palavra final em nada, né, Luiz? Eu brinco que eu não tenho nem em casa e nem na Cube, tá? Mas então é um pouco disso, então eu tô muito mais ali, óbvio, com uma visão muito externa, de por ter trabalhado no mercado imobiliário, ter sido empreendedor no mercado imobiliário, né, de ter vivido outras jornadas, então a gente vai tentando só colocar né, os guardrails principais ali, dado que o time, né, felizmente, acho que é o maior ativo que a gente tem, então esse é muito o meu papel, tá? Desde ajudar em recrutamento a manter muito desse dia a dia ali com a cultura ali que a gente acredita. Mas quem faz diferença mesmo, né, quem vai falar agora, Thaís e o belo time. Não, não, isso é mentira. O Léo, eu vou falar primeiro do Léo, vou encher a bola do meu chefe. O Léo tem uma competência que eu acho que é muito de CEO, e é por isso que ele é o CEO. Ele olha pra frente de um jeito bizarro, assim. Ao mesmo tempo que ele também me manda mensagem às 6 horas da manhã com ideias malucas que eu tenho que ler e fazer assim: tá bom". Ele tem uma visão de futuro, sonho, que é algo que eu acho que ele é o único. Ele é o único na empresa que consegue ter tão claro aonde a gente vai chegar com diversas opções e diversos produtos e opcionalidades e para onde olhar. Então, assim, é bem o papel do CEO mesmo. É perfeito, Lazinho, tá fazendo o seu job perfeitamente. E E tomo não o aí dia inteiro, tá, Luiz? E por conta disso, eu tomo não o dia inteiro e eles falam: é, "Cara, puta, o Léo falou isso mesmo? Ah, o Léo foi na reunião comercial e te prometeu isso?". Cara, o Léo não devia estar no dia bom. é, é. O Léo às E tá vezes tudo bem, leva de novo, e tá não. tudo bem, e é isso mesmo, né, tipo, é um time, não é empreendedor solo, muito pelo contrário. Aí ele leva não, porque o Léo vem com as coisas e a gente tem que falar assim: "Não, tá bom, isso a gente vai fazer agora, isso não dá pra gente fazer, isso aqui você tá viajando na maionese. Você tomou seu remédio hoje? Porque isso aqui a gente não vai fazer nunca". E aí eu acho que a gente faz uma boa dupla justamente por isso. Eu sou muito pé no chão, eu sou exatamente a pessoa pouco ansiosa, racional, que vai pensar: "Ah, mas é o que que é o pior que pode acontecer?". É a pessoa sem graça, assim, um pouco sem graça. Então, no final das contas, o Léo é o sonhador e eu sou a pessoa que tem que virar e falar assim: "Tá bom, como que a gente vai organizar esse mundo e fazer isso acontecer?". Tem hora que as coisas entram mais atropeladas do que a gente gostaria, eu acho que faz parte da startup e não me mata, não me aflige, a gente vai conseguir dar conta e a gente faz. Então tem muita coisa que o Léo acaba criando e ele começa e aí depois ele passa para mim já meio andado, que eu tenho que pegar meio bonde andando, tá bom, a gente começou isso aqui, o piloto de monitoramento, que é esse produto novo que a gente vai lançar, foi 100% isso, o Léo pegou e falou: "Não, a gente vai fazer isso aqui", ele já catou um pessoal de tecnologia, foi uma coisa feita meio por trás, assim, sabe, assim, pega um tempinho extra de alguém ali, e que agora a gente realmente vai trazer para dentro. Então, eh, eu acho que são 2 papéis bem complementares. Claro, na cadeira de CFO, a gente está sempre olhando para rentabilidade, para dinheiro, a gente já mudou o jeito que a Cube precificava o produto algumas vezes nessa jornada, então eu acho que isso também é um papel muito importante que a gente tem feito em conjunto, para tentar sanar essas várias dores que a gente encontra nesse mundo empreendedor. A gente nasceu com a Cube achando que a gente ia cobrar tantos por cento do dinheiro que a gente transacionava, e a gente percebeu que a gente tinha que quebrar um pouco, não, o software a gente cobra assim, numa recorrência, por contrato, blá-blá-blá, serviço a gente tenta trazer uma coisa mais variável de performance, e aí agora a gente começou a pensar: "Não, será que a gente quebra mais o nosso pacote em add-ons, mini pacotes para barreira de entrada ser menor, para esse cara entrar?". A gente falando só com um stakeholder do outro lado, porque num primeiro momento a gente precisava falar com o tio do financeiro, a tia da operação, convencer o chefe. Não, se a gente quebra, vamos vender um clube bem básico, a gente só precisa do contas a receber. Mais ninguém. O resto eles contratam conforme a jornada deles com a Cube for avançando. Então é isso, eu acho que uma pessoa é mais sonho, mais comercial, o Leozinho é muito bom de falar, ele é muito bom de ser a cara da Cube, levar pra frente, e a outra que tá ali com o time mais no dia a dia, né, tocando, sabendo quem tá entrando, sabendo exatamente qual preço a gente tá cobrando de cada cliente e etcétera. Isso é muito legal. Ô, Luiz, Claro. tem um ponto aqui que é super bacana, assim, nós somos 4 sócios iniciais, mais fundadores, tem o Fábio Coutinho e o Lucas Zago.
Mas de novo, né, a maioria lá do time são sócios e todos têm uma relevância muito bacana. Mas eu e o Thaís estamos mais ali nas decisões do negócio, né, a gente se fala N vezes por dia, e nós somos muito diferentes. Até por uma questão de idade, eu tenho uns bons aninhos a mais que a Thaís. Eu tenho Eh, 32, graças a mas assim, Deus. então nós somos muito diferentes, a gente discute e discorda todo dia em alguma coisa e tá tudo bem, mas a gente nunca perde, né, primeiro a confiança, a admiração, né, e aquele ponto: "Espera aí, mas se a Thaís tá tão contra, eu devia ouvir", porque eu respeito ela intelectualmente, né, eu respeito ela profissionalmente, e vice-versa. Ela fala: "Ah, putz, se o Léo tá insistindo tanto nessa maluquice dele, espera aí, Léo, vamos marcar uma reunião com mais gente, vamos trazer o pessoal de tech, vamos trazer o pessoal de produto, vamos discutir se realmente pode ser parecido com o que você está imaginando que possa ser, tá?" Então, essa dobradinha é muito bacana, mas para falar aí para outros fundadores aí, fala assim, o dia a dia é conflito, faz parte, isso é todo mundo remando para o mesmo lugar, desde que todo mundo continue admirando e tendo respeito pelo sócio fundador. A partir do momento que você não respeita mais intelectualmente ou por qualquer outro motivo, talvez você tenha um problema de sócios que você precisa resolver, né, de outra maneira. E aí só um folclore aqui, Luiz, para caminhar aqui para o final, sem te tomar tanto tempo aqui na resposta, até para te ouvir. 2013, eu participei de um café da manhã aqui em São Paulo, onde o Mike Moritz, ex-Sequoia, estava aqui em São Paulo, era um café da manhã lá com ele, e o Mike Moritz é uma lenda, né, da indústria, e aí no final do café lá, ele falou: "Ó, quem mais tem alguma pergunta, etc." E aí eu lá, né, todo tímido lá com o meu inglesinho lá, né, zero confiante, falei: "Mike, né, queria saber, você com toda a sua experiência lá, o que que você acha que é mais comum, né, algo que quase que uma regra de ouro na formação de times fundadores, tá, de todas as experiências que você já teve." E aí ele falou: "Olha, garoto", ele falou: "Não sei se é uma regra de ouro, mas quase que invariavelmente as startups que cresceram e viraram referência nas suas respectivas indústrias, elas tinham 2 founders, que estavam mais próximos da decisão. Sempre 2, nunca um, nunca 3, tá. Eh, Aí ele falou: "Dado que você perguntou, eu vou tentar até pensar junto agora por que isso." Ele falou: "Talvez porque deve ser ali, né, um desafio absurdo ter que tomar decisões e ficar sem dormir sozinho, e o que que eu faço, o que que eu não faço, sem ninguém para contrapor ou para agregar. E 3, por outro lado, provavelmente já dá uma dissipada no que um e o outro fazem de melhor. Se tem um terceiro elemento com o mesmo peso de decisão, talvez sei lá, esse mais agressivo e mais sonhador e o outro mais pé no chão, talvez a média aqui que um terceiro traria naturalmente, né, pelas forças, transforma o negócio num negócio qualquer. Nunca vai tomar o risco que deveria, ou vai estar sempre muito, né, tomando menos, eh 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 com menos ambição ou coisas do tipo. Então ele falou: "Ó, para pra pensar, normalmente são 2 que tomam as principais decisões. Então YouTube, Microsoft, Google, Apple, nã-nã", e aí ele foi listando, ele falou: "Ó, coincidentemente, né, Stripe, para pegar um exemplo mais recente, enfim, sempre foram 2, nunca um, nunca 3." Ele falou: "Mas, de novo, não fale que eu falei que era uma regra de ouro, mas talvez seja a que eu vejo mais óbvia." Sem querer, a gente tá nesse lugar e no dia a dia eu posso afirmar que, né, essas diferenças fazem muito sentido e muito bem para o negócio. Tem uma coisa que eu tenho falado recentemente sobre times fundadores, né, que eu digo, um bom time fundador é um time inevitável. E o que é o time inevitável? É você conseguir juntar competências como a de vocês dois, que inevitavelmente conseguem gerir e desenvolver e posicionar um negócio como a Cube. Talvez vocês não fossem a dupla para gerir o iFood, não fossem a dupla para gerir o Stripe, mas vocês são a dupla inevitável para gerir um negócio como a Cube. E isso eu acho que é legal para quem está empreendendo, e aí já fechando aqui, falando para quem está assistindo a gente, se você está empreendendo, se você tem dúvidas sobre o seu time fundador, pensa nisso. Ele é inevitável para o que vocês querem fazer, não é para um mundo Uhum, genérico, para o que vocês querem fazer. Vocês estão empreendendo hoje a Cube, vocês não estão empreendendo o YouTube. Então não adianta você eu entendo, e não estou desfazendo a lógica, tá? Então, assim, não sim, sim, adianta sim, você não, querer transferir
a competência. A lógica faz todo sentido. Essa lógica da dupla, e aí você estava falando, eu estou pensando em casos que eu conheço, pô, eu acho que é por aí. Eu acompanho Isso, não mais. é isso, mas não é regra de ouro, é isso, Sim, tipo, sim, sim. mas E- você tem toda razão. As pessoas exato. têm que estar ali naquela jornada, né. Isso. Naquela jornada é quem? É o Luiz? Eu acompanho hoje algumas startups que têm essas 3 grandes lideranças e eu acho que dá mais problema quando tem 3 grandes lideranças do que quando tem 2. Considerando fundadores, tá? Não estou dizendo que não Sim, sim, existam sim. lideranças no time, fundador com Óbvio, óbvio. fundador, tá? Mas eu acho que faz sentido, assim, é uma percepção que eu vou dar mais atenção agora, porque agora você me deixou uma pulga atrás da orelha para olhar mais para isso. Mas é legal, essas coisas são legais, para entender um pouco de movimento de comportamento, não é de mercado, é de comportamento, é de posicionamento. Bom, eu acho que a gente conseguiu, pô, Thaís, pô, Léo, a gente conseguiu aqui passar por coisas muito legais da trajetória de vocês, do negócio. Eu acho que mesmo a gente falando de um mercado muito específico, a gente conseguiu colocar de uma forma que qualquer empreendedora, qualquer empreendedor que hoje está no mercado B2B, que hoje está num mercado complexo, vai conseguir identificar elementos de conexão. Eu acho que essa é a ideia, trazer ali poxa, isso aqui que eles estão fazendo é legal. Pô, essa distribuição de responsabilidades aqui eu achei legal. Esse posicionamento com o mercado eu achei legal. E traduzir isso para cada contexto. Eu acho que esse é um pouco da proposta aqui das conversas. Espero que vocês tenham gostado desse Não, papo muito aqui. legal, muito legal, muito legal. Não, Olha, com foi certeza. bem legal mesmo, tá? A gente fez algumas rodadas já de entrevista, mas eu achei super fluido. Boa, Não, boa. Luiz, não, você não, entende muito do mundo, fica é. mais confortável, sabe, assim, quando você já tá nesse mundo da startup, você pergunta coisas que pra gente fazem muito sentido e levam a conversa pra um caminho mais rico, eu acho. Exato. E a ideia de ser um papo, né, por mais que existam outros podcasts que tenham papo no nome, eu nunca encarei como entrevista. É uma conversa. Eu quero conhecê-lo, genuinamente eu quero conhecer Thaís, eu quero conhecer o Léo, eu quero conhecer a Cube, então acho que isso dá essa fluidez aqui para o modelo de conversa. E para quem chegou até aqui, quem está assistindo a gente, eu espero que vocês tenham gostado. Lembro que aqui embaixo do vídeo tem um texto complementando o que a gente conversou. Lá tem um LinkedIn da Thaís, tem um LinkedIn do Léo, tem um site da Cube. Acompanha o que é que eles estão fazendo. Ah, mas não é meu mercado. Acompanha o que fundadores de startups estão fazendo, o que é que eles estão falando, o que é que eles estão vendo, porque tudo isso é referência, tudo isso traz conhecimento para quem está aí na jornada empreendedora. E a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu! Valeu. Valeu.